Vazio e Forma, por Ajahn Sumedho. Quando a mente está tranquila, se escutarem, podem ouvir aquele som vibrante na vossa mente, o som do silêncio. O que é? É um som dentro do ouvido ou é um som que vem de fora? É o som da mente ou o som do sistema nervoso? Ou o quê? O que quer que seja está lá sempre e pode ser usado na meditação como objeto de concentração. Reconhecendo que tudo o que surge cessa, começamos a olhar para o que não surge nem cessa, para o que está sempre presente. Se começarem a pensar nesse som, a dar-lhe um nome ou proclamar terem atingido algo a partir dele, então é óbvio que o estão a usar de forma errada. É simplesmente um padrão de referência quando atingirem o limite da mente, o fim da mente. Desse ponto, podem começar a observar. Podem então começar a observar a partir dessa posição. Podem pensar e ainda assim ouvir o som, quando, por exemplo, pensam deliberadamente. Mas assim que se perdem num pensamento, então esquecem-no e já não o conseguem ouvir mais. Se perderem nos vossos pensamentos, a partir do momento em que se aperceberem que estão de novo a pensar, voltem-se a esse som e escutem-no durante um longo período de tempo. Só para dar uma explicada, então, esse som é o som da glândula pineal e da glândula pituitária. É um som que fica dentro da cabeça, semelhante a uma panela de pressão. É um contínuo. Quando existe bastante silêncio no ambiente, é possível escutar esse zunido interno. É realmente um objeto excelente para meditação, né? Voltando ao texto. Enquanto anteriormente seriam levados pelas emoções e obsessões ou pelas dificuldades que surgiam, agora podem praticar refletindo gentil e pacientemente nas condições particulares da mente, nos condicionamentos, como anicca, dukkha e anatta, e então deixar fluir, abrindo mão até mesmo dessas condições. É um deixar ir sutil e suave, e não uma súbita e violenta rejeição de qualquer condição. A correta compreensão é mais importante que qualquer outra coisa. Não façam nada a partir do som do silêncio. As pessoas ficam excitadas a pensar que alcançaram ou descobriram algo, mas isso é em si mesmo outra condição que se cria à volta do silêncio. Essa prática é neutra, nada excitante. Usem-na gentil e habilmente para abrir mão, ao invés de se agarrarem à ideia de que obtiveram algo. Se existe alguma coisa que nos bloqueia a meditação, é a ideia de que obtivemos alguma coisa a partir dela. Agora podem refletir nas condições do corpo e da mente e concentrar-se nelas. Podem percorrer todo o corpo e reconhecer sensações, tais como as vibrações nas mãos ou nos pés, ou ainda concentrarem-se em qualquer ponto do corpo. Sintam a sensação da língua na boca, tocando no palato ou do lábio superior, tocando no inferior, ou simplesmente tragam à consciência a sensação da boca molhada ou o peso da roupa no corpo, aquele tipo de sensações sutis nas quais não reparamos. Ao refletirem nessas tênues sensações físicas, concentrem-se nelas e o vosso corpo irá relaxar. O corpo humano gosta que lhe deem atenção. Ele gosta que se concentrem nele de uma maneira pacífica e amigável. Se não o tiverem em consideração e o odiarem, ele tornar-se-á mesmo bastante insuportável. Lembremo-nos que temos de viver com essa estrutura para o resto das nossas vidas. Portanto, é melhor que aprendamos como viver nela,
com uma boa atitude. Dizemos, o corpo não importa, é apenas algo desagradável que envelhece, adoece e morre. O corpo não interessa, a mente é que conta. Essa é uma atitude bastante comum entre os budistas, mas na verdade é preciso paciência para nos concentrarmos no corpo, sem ser por vaidade. A vaidade é um mau uso do corpo humano, mas uma contemplação consciente do corpo é bastante útil. Não enfatiza a noção do ego e consiste num simples ato de boa vontade e consideração por um corpo vivo, o qual, aliás, não somos nós. Neste momento, a vossa meditação está focada nos 5 khandhas e no vazio da mente. Investiguem-nos até compreender totalmente que tudo o que surge cessa e é não eu. Nessa altura já não se agarrarão a nada como sendo vós, e ficam livres desse desejo de se tentarem conhecer enquanto qualidade ou substância. Isso é a libertação do nascimento e da morte. O caminho da sabedoria não é o de desenvolver a concentração até se entrar num estado de transe, ficando alterado e afastado das coisas. Tem de ser muito honestos no que respeita à vossa intenção. Estamos a meditar para fugir das coisas? Estamos a tentar entrar num estado em que podemos suprimir todos os pensamentos? Essa prática de sabedoria é uma forma muito suave na qual se deixam surgir até mesmo os mais horríveis pensamentos, deixando-os ir em seguida. Temos uma saída de emergência. É como uma válvula onde podemos soltar o vapor quando existe demasiada pressão. Normalmente, quando sonham muito durante o sono, conseguem descomprimir bastante. Mas daí não vem nenhuma sabedoria, ou vem. É ser simplesmente um animal irracional. Desenvolvem o hábito de fazer algo até a exaustão e, consequentemente, colapso, erguendo-se em seguida para então fazer algo de novo e colapsar novamente. Mas este caminho é uma investigação completa e uma compreensão das limitações da condição mortal do corpo e da mente. Mas agora estão a desenvolver a habilidade de sair do condicionado e de se libertarem da vossa identificação com o que é mortal. Estão a irromper dessa ilusão de que são seres mortais, mas também não estou a dizer que são criaturas imortais, porque senão iriam tentar agarrar a isso. A minha verdadeira natureza é uma só com a verdade última, a verdade absoluta. A minha real natureza é a imortalidade, a eternidade intemporal da graça. Mas reparemos que o Buda se absteve de usar frases poéticas e inspiradoras. Não que elas estivessem erradas, mas porque nos apegaríamos a elas. Iríamos nos estabelecer nessa identificação com a realidade última, com Deus ou com a graça eterna do reino da imortalidade e assim por diante. Fica-se com os olhos brilhantes quando se dizem essas coisas. Mas é muito mais útil observar essa tendência de querer atribuir um nome ou de conhecer o que é inconcebível, de falar disso a outra pessoa, ou de o descrever pura e simplesmente para sentir que alcançaríamos algo. É mais importante observar essa tendência do que agir levados por ela. Não é que não se tenha realizado nada, mas é necessário ser bastante cuidadoso e vigilante para não haver apego a essa realização, pois se isso acontecer, só levará claramente de novo ao desespero. Se forem levados pelos pensamentos, assim que se aperceberem disso, parem. Não fiquem às voltas com o assunto sentindo-se culpados ou ficando desencorajados, mas apenas parem. Acalmem-se, larguem os pensamentos, soltem-nos. Reparem como as pessoas religiosas têm realizações espirituais, ficando de seguida com um forte brilho no olhar. Born Again Christians, cristãos renascidos, estão radiantes com esse fervor.
Também é muito impressionante. Tenho de admitir, é muito impressionante ver pessoas tão radiantes. Mas no budismo, esse estado é chamado de Sanya Vipallasa, distorção da percepção, loucura da meditação. Quando um bom professor vê que estamos nesse estado, nos coloca num abrigo lá longe, nos bosques, e nos diz para não chegarmos perto de ninguém. Lembro-me de ter ficado assim em Nonkai, no meu primeiro ano, antes de me encontrar com a Ajahn Chah. Pensei que estava completamente iluminado, simplesmente ali sentado na minha cabana. Sabia tudo, compreendia tudo, estava simplesmente tão radiante mas eu não tinha ninguém com quem falar. Não sabia falar tailandês e por isso eu não podia incomodar os monges tailandeses. Mas acontece que o cônsul britânico do Vietnã um dia apareceu e alguém o trouxe à minha cabana. E eu realmente atirei-lhe com tudo para cima. Ele ali se sentou completamente espantado e, sendo inglês, era muito, muito educado. E de cada vez que se levantava para ir embora, eu não o deixava ir. Eu não conseguia parar. Era como as cataratas do Niágara. Esse enorme poder a vir à tona, e não havia maneira de eu o parar por mim mesmo. Finalmente ele foi embora, conseguiu de alguma forma escapar, e nunca mais o vi. Por que será? Quando passamos por esse tipo de experiência, é importante reconhecê-la. Não é nada de perigoso se soubermos o que é. Temos de ser pacientes, não acreditarmos nem nos entregarmos a ela. Se repararmos, os monges budistas nunca andam por aí a falar muito sobre qual o nível da iluminação que possuem. É algo que simplesmente não é para ser relatado. Quando as pessoas nos pedem para ensinar, nós não falamos sobre a nossa iluminação, mas sim das 4 nobres verdades, como caminho para a iluminação. Nos dias de hoje existe todo tipo de pessoas que se chamam de iluminadas ou serem Budas Maitreias, avatares, e todos têm grandes multidões de seguidores. As pessoas querem muito acreditar nisso, mas esta ênfase particular do Buda é a de reconhecer as coisas como elas são, ao invés de acreditar no que as outras pessoas nos contam ou dizem. Observa e vê. Sabe Sankara Anicca. Todos os fenômenos condicionados são impermanentes. Sabe Dhamma Anatta. Todas as coisas são não eu.